Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco sempre pelas suas verdades escritas, pelas suas sagradas escrituras. O texto hoje, para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, ele se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero ler o capítulo 7 com vocês, o verso 37 e 38, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele era impressionante, e impressionante mesmo, muito vivo em suas declarações. Eu gosto da expressão porque ele fala, pois as Escrituras declaram. Ele se une às Escrituras de forma única, de forma a trazer vida ao nosso coração. E ele se posicionava de uma forma contundente, dando declarações polêmicas que causavam, logicamente, rejeição e também traziam pessoas para perto dele que eram curadas, que aquelas que acreditavam nas palavras que ele diziam eram curadas, eram vivificadas, sabe? Eram ressurretas, alcançavam a salvação. E tudo isso que João traz, João é o queridinho dos evangelhos, é o evangelho que é o queridinho da igreja, porque é o evangelho mais espiritual. João foi considerado o mais íntimo de Jesus, ele mesmo declara isso. E por isso talvez Augusto Cury o declare que ele tem traços de narcisismo, mas a verdade é que ele seguiu Jesus até o fim, ele era o único que estava do lado da cruz e não só relatado por ele. Bom, e vamos trazer aquilo que é pertinente a nós, ao dia de hoje, essa palavra. Começa falando assim: no último dia, o mais importante da festa. A festa em questão aqui, eu vou contextualizar rapidamente, é a festa das cabanas. E no último dia, o autor fala que era o mais importante da festa, porque eles faziam um ritualismo. A festa das cabanas, ela trazia uma retrospectiva, ou seja, uma repetição daquilo que aconteceu de forma teatral, vamos falar assim, de forma atuando, daquilo que aconteceu da peregrinação do povo de Israel no deserto, porque eles ficavam em cabanas, peregrinando pelo deserto. O primeiro tabernáculo, que foi a primeira igreja montada por Moisés, também era uma cabana grande, vamos dizer, uma tenda grande, montada pelos artesãos. Então eles remontavam aquilo para reviver, uma forma de relembrar tudo aquilo que Deus fez por eles. E no último dia, colocava-se ali no altar, a água era derramada sobre o altar como forma de purificação. E o Senhor Jesus se coloca lá. Mas eu gosto da expressão no último dia, o mais importante. Por quê, irmãos? Eu gosto de Tiago, capítulo 1, e no versículo 2, Tiago fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Eu sempre, quando ouço essa palavra, irmãos, me traz riso, mas é de nervoso, porque já é difícil ter pouca alegria no meio da provação, no meio da angústia, no meio da dor, e ele está mandando eu ter muita alegria. Como é possível? Ele fala, pelo que nós sabemos, pela escritura, ele fala, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é justamente isso, quando nós temos sendo provado, nós perseveramos naquilo que nós cremos. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhe falte. E por isso que o último dia é importante. Por quê? Porque é um sinal de que nós perseveramos até o fim, perseveramos na promessa, naquilo que o Senhor disse para nós no começo da caminhada. O Senhor, ele anuncia o fim desde o começo. Ele anuncia no começo, irmãos. Ele anuncia no começo da caminhada. Toda pessoa, quando decidiu verdadeiramente caminhar com Deus com um coração sincero, ela recebeu uma promessa do Senhor. O Senhor promete as coisas. O Senhor, ele é fiel naquilo que promete. Agora precisamos entender por quê. Porque o Senhor, ele não muda. O Senhor, ele não muda.
Malaquias capítulo 2, versículo 6. É aquilo que ele te falou no começo, não no metade da caminhada. Nós precisamos compreender. Os nossos sentimentos são voláteis. Então é necessário que nós perseveremos até o fim. Os nossos sentimentos, eles mudam de acordo com aquilo que nós vemos e ouvimos. E é impressionante isso, porque ele fala, Jesus se levantou e disse em alta voz. Jesus se levantou. Jesus sempre se levanta, meu irmão, no fim. E ele tem um motivo de levantar-se no fim. Eu quero ler com vocês, porque o próprio Tiago 1,12 fala, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu, assim que ele ama. Por isso que ele se levanta no fim, para entregar a coroa, para entregar aquilo que nós prometemos. Aquilo que o Senhor nos prometeu vai chegar no final. Vai chegar no final. Então, se tá ruim, se ainda não tá com cara de que Deus deu o arremate final, meu irmão, é porque você não chegou no final. É porque você não chegou no final, meu irmão. Se ainda não tá bom, eu vou repetir, se ainda não tá bom, é porque você ainda não chegou no final, meu irmão. É porque você ainda não chegou no final. É necessário, sabe, aprender. Mas nós temos muita dificuldade de encarar a derrota. Nós temos muita dificuldade de encarar a derrota. E por isso que o Senhor dá a palavra, porque ele vem trazendo e reforçando a palavra. Ele fala, quem tem sede, venha a mim e beba. Primeiro, vai se dispor aí aqueles que estão com ele, só aqueles que estão com sede. Ou seja, a sede fala justamente do deserto, daquilo, da caminhada que nós enfrentamos. Todos nós temos sede de algo no nosso coração. Você tem sede de quê? Conta pra mim. Tô brincando, não conta não, irmão, não conta não, irmã. Mas você tem sede de quê? O que você tem pedido para o Senhor incessantemente? O que o Senhor lhe mostrou? Que Ele colocou no seu próprio coração. Filipenses capítulo 2, versículo 13. O Senhor opera em nós o querer. E opera em nós o efetuar. Amós, no livro de Amós, ele fala que nos últimos dias ele derramaria fome e sede da sua palavra. Bom, a palavra de Deus é justamente aquilo que vai suprir, ou seja, que vai saciar a nossa sede, vai dessedentar a nossa sede. Bom, mas é necessário, importante, porque ele fala, quem tem sede, venha a mim. O Senhor não apoia, sabe, pessoas que se auto-sabotam, que ficam se vitimizando. Nunca, 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 irmãos. Sempre vai ter um preço a ser pago. Vocês percebem que tem que vir a Ele? Olha, e é quem tem sede, primeiro, tem que reconhecer que tem sede e depois tem que se levantar e vir até ele. Eu gosto de um versículo que mostra justamente como o Senhor gosta que nós enfrentemos a derrota. Josué 1,7 ele fala, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, pois, porque está prostrado assim sobre o rosto. Josué eles tinham enfrentado uma derrota e Josué estava ali lamentando, perguntando ao Senhor, por que fizeste nós atravessarmos o rio Jordão, por que nós fizemos nos perecer, sabe, por que nos entregaste a este povo? Mas necessariamente, irmãos, o que o Senhor estava querendo, mandando ele se levantar, ele aprender. Muitas vezes nós vamos cair, muitas vezes nós vamos pecar, mas nós oramos e continuamos. Reconhecemos os nossos erros. Se tivermos que consertar com alguém, vamos nos consertar. Se tiver algum erro para ser consertado, vai ser consertado. Se cairmos, meus irmãos, vamos levantar. Essa é a ideia do Senhor. Então, Ele nunca vai dar água a alguém que está prostrado. Não vai. E se Ele não apareceu a você, e isso acontece em poucos casos, por exemplo, em pessoas extremamente endemoniadas, irmãos, em que o Satanás tomou conta totalmente do coração, ele lhe dá a condição, ele lhe fortalece para que você vá até ele. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Perceba que ele chama os que estão cansados e oprimidos pelo inferno. Vinde a mim todos que estão cansados. Vinde a mim. Isaías 55, vem a mim os que têm sede. E tem um motivo, porque ele está nos ensinando a viver pela fé, como o Senhor, como o Tiago declara. Eu gosto de Tiago 1, versículo 17, ele fala assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim pela fé. Em outras versões fala uma justiça revelada de fé em fé, mas do princípio ao fim, como está escrito, o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Então é de fé em fé que vai ser manifestado essa bondade do Senhor. Irmãos,
E quando vai exigir de fé de nós? Justamente quando nós estamos prostrados. Então venha a mim e beba. E olha que ele derrama, ele confirma, na verdade, a promessa que já estão na palavra. Ele fala, pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. E aqui eu quero já partir para o final. Porque muitas vezes, irmãos, nós não cremos e a incredulidade, ela em si não é um problema. E eu creio que é justamente a falta de sinceridade no nosso coração. Em Salmo 145, versículo 18, fala que o Senhor está perto de todos que o invocam, e de todos que o invocam com sinceridade. O Senhor observa a sinceridade no nosso coração. Olha, por que eu falo que a incredulidade não é um problema muito sério, e a falta de sinceridade que demonstra, que conota justamente a incredulidade a qual o Senhor não age por meio de nós. Porque em João 20, depois do Senhor ter morrido, depois de tudo que aconteceu, eles estavam vivendo um cenário de derrota, um cenário em que estavam todos prostrados. O Senhor tinha morrido e não tinha aparecido a eles. O Senhor apareceu primeiro a Maria Madalena e as outras Marias, depois ele apareceu aos outros discípulos, porém o Senhor não, no primeira reunião dos discípulos, Tomé não estava presente. Tomé é tido como um incrédulo, mas é um homem sincero. Assim como nós vemos Filipe no começo, o Senhor fala que ele verá grandes coisas, o Senhor declara para ele, fala assim, verá grandes coisas. Tomé também era sincero. Olha a declaração de Tomé, no versículo 25 de João 20, ele fala assim, não, ele porém respondeu. Vamos começar do começo do versículo. Os apóstolos disseram a Tomé, eles disseram, vimos o Senhor. Ele porém respondeu, não acreditarei se não vir as marcas. Olha, ele queria ver as marcas do prego e não puser os dedos dele na minha mão do seu lado. E muitas vezes eu vejo os pregadores, criticando, mas para mim isso é uma fé madura. No meu entender, uma fé madura de quem entendeu, eu quero ver e quero tocar. E perceba que o Senhor aparece e fala assim, no versículo 27, fala assim, então disse a Tomé, põe o dedo aqui e veja minhas mãos. Atendeu o pedido, seja feita conforme tu queres. O que tu queres? Seja feita conforme tu queres. Mas tem que haver sinceridade no nosso coração com relação a tudo que nós vivemos, irmãos. A tudo que nós vivemos. Sabe? Porque, logicamente, ele não foi levado pela empolgação. Ele se levantou e falou assim, eu não acreditarei, e não veio. E as escrituras não relatam que alguém tocou no Senhor. Primeiro, ele aparece Maria e fala, não toque em mim quando ele aparece, porque ainda não fui glorificado. Mas o primeiro que tocou no Senhor depois de Jesus glorificado foi Tomé, por causa de uma fé genuína e sincera. Genuína e sincera, irmãos. Nós precisamos compreender essa situação. Então, flui, começa a fluir rios de água viva, certezas começam a fluir a partir das experiências que nós temos de fé em fé. Para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados cada vez mais parecidos com o Mestre. Essa é a intenção de fluir a rios de água viva, para que nós possamos, consolar aqueles que estão aflitos. Eu gosto quando Paulo fala justamente em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ele fala, e todos nós, com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, que estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior. Em outras versões, como a Ferreira de Almeida traz, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Vem justamente desses rios de água-vida, a qual ele estava falando do rio. Aquilo que nós procuramos, meus irmãos, como a mulher de João 4, matar, procurando na terra, procurando nesse lugar matar a nossa sede, aquilo que nós temos sede, vai fluir de dentro de nós, vai brotar, vai nascer. Brotar, a palavra brotar significa nascer. Brotar, na verdade, é como florescer. É algo que foi plantado ali e foi revelado, se tornou visível, se tornou, nós conseguimos enxergar, mas já está lá dentro. Nós já está lá dentro. E é por isso que eu quero repetir novamente. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Lembrando que amor é obediência.
e que estamos sendo testados e devemos aprender a ficar felizes no meio das provações e tentações. Muitas vezes vamos querer desviar do caminho porque não queremos sucumbir à dor, não queremos enfrentar a possibilidade de derrota, não queremos enfrentar a rejeição, não queremos enfrentar esse tipo de situação que traz bastante prejuízo ao nosso coração, mas de fé em fé e de glória em glória, estamos sendo transformados naquele que nos amou primeiro. Então continue firme na missão, continue naquilo que o Senhor te falou, lá no começo, não no meio da caminhada. O Senhor, ele é fiel para cumprir, ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e sempre. E o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau, até uma próxima.